Item 13, projeto de lei 1345, segundo turno. Institui Serviço de Acolhimento Familiar de Crianças e Adolescentes no município de Belo Horizonte. Autoria executiva, mensagem número 33. Quórum, maioria dos membros da Câmara. Votação nominal. Há requerimentos. Eu quero discutir o requerimento. Não, eu tenho um destaque meu, só questão de ordem, eu tenho um destaque meu do... Pode colocar em discussão e apresentar o requerimento no fim da discussão. Espera aí, gente. Que confusão é essa? Espera aí. Senhor secretário, fará a leitura dos requerimentos em pauta. Requerimento número 395/2015. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 135 e 22 do Regimento Interno, sejam votados destacadamente, com preferência em segundo turno, o artigo 23 do projeto de lei 1345/2014. Vereador Pedro Patrus. Deferido. Requerimento número 396/2015. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, no termo do artigo 135, artigo 160, ambos do Regimento Interno, ser dado preferência à votação em segundo turno da emenda substitutiva número 1 em relação ao projeto de lei número 1345. Vereador Wagner Messias Preto. Deferido. Em discussão o projeto. Para discutir, vereador Pedro Patrus. Presidente, eu gostaria de discutir, porque é o seguinte, esse projeto 1345, ele cria o Serviço de Acolhimento Familiar de Criança e Adolescente. É um projeto importante para a cidade. Eu tive a oportunidade de ser o relator desse projeto na Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, vereador Leonardo Matos. É um projeto que trata da questão do acolhimento de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Esse projeto foi amplamente discutido. Eu pedi, na ocasião, pedi diligência aos conselhos, os conselhos deram sugestão, a Prefeitura dialogou com a sociedade. Mais um caso, para os senhores aqui não falar que eu sou... mais um caso raro de diálogo da Prefeitura. Só que a Prefeitura fez uma emenda no artigo 23, que depois a doutora Santa Gema, promotora pública da infância e do adolescente, nos pediu, o vereador Adriano Ventura, para que a gente não acolhesse essa emenda, que é exatamente na questão, quando trata... Vou tentar explicar para vocês. A família acolhedora recebe uma ajuda por receber essa criança, vereador Gilson. E, por exemplo, quando a família, o avô recebe essa criança, a Prefeitura está tirando o direito dela receber o dinheiro se ela não tiver necessidade, se ela tiver necessidade desse dinheiro. Ou seja, o projeto estava bom. Mesmo o avô recebendo essa criança, ele poderia receber essa ajuda. A Prefeitura, de alguma forma, retira a possibilidade de, quando é parente, de receber essa coisa. Então, a promotora, a doutora Maria de Lúcia Santa Gema, pediu para que a gente tirasse essa emenda, que é o artigo 23. E por isso, eu destaquei o artigo 23 e peço aos nobres colegas que a gente vote sim a esse destaque, para que até os avós que de alguma forma sofrem com isso, quando o filho não tem condição de criar a criança, possa acolher e possa receber, sim, a ajuda do Estado para o acolhimento dessa criança. Então, eu peço para os senhores para manter o meu destaque e vote sim ao destaque feito. Muito obrigado, presidente. Eu vou pôr em votação aqui. Para discutir o vice-líder do governo, vereador Leonardo Matos. Muito obrigado, presidente. Primeiro, nós precisamos cumprimentar aqui os conselhos da criança e do adolescente, conselho da assistência social, porque fizeram um bom trabalho, uma boa proposta. Acho que é assim que a sociedade funciona, é assim que precisa ser. Nós precisamos ser propositivos, nós não estamos aqui para derrubar projeto, não é essa a função de conselho, não é essa a função de oposição, não é essa a função de base. Nós temos que analisar os projetos, nós precisamos propor projetos e corrigi-los
na medida do possível e na medida dos nossos valores, das nossas experiências. O vereador Pedro Patrus fez um destaque para retirar um artigo que nós consideramos muito importante, inclusive o próprio Ministério Público considerou importante a análise dele. Porque pode acontecer, se nós rejeitarmos se nós mantermos o destaque, ou acolhermos o destaque, pode acontecer da família da criança, ela própria adotar. Olha que situação delicada. O próprio avô, avó, tio, primo, quer dizer, então é um incentivo que a sociedade, através da prefeitura, vai oferecer àqueles que querem transgredir. A ideia original do projeto, e nós não podemos nos desviar dela, é que famílias estranhas, percebendo o abandono dessas crianças, essas crianças já consideradas abandonadas pela justiça, alguém precisa acolhê-las. E esse acolhimento não pode ser da própria família, porque a própria família já rejeitou essa criança. Não tem coerência a manutenção dessa proposta do vereador Patrus. Então, a ideia do projeto é exatamente essa: permitir que as pessoas estranhas e bem intencionadas acolham essas crianças e recebam uma bonificação de um salário mínimo por esse gesto. Com esse salário mínimo ela pode pagar alimentação, escola, roupa, enfim. É a Prefeitura de Belo Horizonte, através dos seus conselhos, através da Câmara de Vereadores, oferecendo essa possibilidade, e também num combate, vereador presidente Wellington Magalhães, a essa situação de menores abandonados que estão aí tomando conta da cidade. Portanto, infelizmente, vereador Patrus, nós estamos agora votando o destaque. É o destaque do vereador Patrus. Pois é, mas nós vamos... Portanto, nós precisamos estar atentos à condução da votação e, infelizmente, o vereador Cacheta tem uma posição contrária à nossa. Claro, cada um aqui somos 41, cada um vai ter a sua posição. Mas nós precisamos defender aquela posição que consideramos mais coerente e que é a não permissão que a própria família da criança seja bonificada para criar. Então todo mundo vai querer receber uma bonificação por ter um filho. Nós vamos aqui inverter a ordem, a lógica do projeto. Portanto, nós vamos defender o projeto na sua inteireza, na sua totalidade, e quando vier a oportunidade de votar o destaque, que votemos não a esse destaque. É isso? Não ao destaque. Tá bom. Obrigado, presidente. Pode discutir, novo vereador Gilson Reis. Senhores vereadores, o vice-líder ele faz uma intervenção partindo do seguinte princípio: que o cidadão e a cidadã da cidade de Belo Horizonte são desonestos. Desonestos. Não é? Ou seja, aquele avô que em grande parte na sociedade ganha aposentadoria, 80% ganha aposentadoria, salário mínimo, R$ 765. O pai normalmente some na braquiária, como diz, deixa a família, a mãe sozinha. A mãe, às vezes, também não tem condições, e vai esse filho cair lá na mão da avó ou do avô para poder cuidar daquela criança. Então nós estamos discutindo aqui o quê? Que esse menino ou essa menina não pode ficar desamparado. O projeto é bom nesse sentido, dizer, olha, a sociedade tem que amparar de alguma forma, e o poder público, considerando que o cidadão e a cidadã não é desonesto, vai pegar aquela criança, aquele neto, ou aquela pessoa que não é da família, para poder dar assistência na sua formação, na sua educação, na continuidade de sua vida.
E o vereador Pedro Patrus, com a aprovação do Ministério Público, diz o seguinte, olha, esse avô ou esse avó que já está penalizado nas condições históricas que nós estamos sabendo, e nós sabemos que grande parte das famílias hoje são os avós e as avós são submetidos à criação e até mesmo à educação e à alimentação, etc., dessa criança, vai ser subtraída de um projeto que poderia ajudar na construção da inclusão e da proteção dessa criança. Então, por isso, nós estamos aqui defendendo a posição do Pedro Patrus, porque eu parto do princípio que o cidadão e a cidadã não é desonesto. O avô ou a avó, olha o que o vereador fala, parte do princípio que o avô ou a avó é desonesto, portanto, o poder público não pode repassar um valor irrisório, um valor pequeniníssimo, que não dá para sequer sustentar em 10% essa criança. E o vereador parte do princípio que esse sujeito é desonesto e, portanto, vai locupletar ou aumentar sua renda com um valor ínfimo já, porque parte desse princípio, Cacheta, é uma coisa absurda. Absurda, sob todos os aspectos. E o poder público, ele precisa garantir a esse cidadão, a essa criança, esse adolescente, a proteção. O que diz respeito a isso, é a proteção. E é uma necessidade de inclusão dessa pessoa, nesse caso específico, sobre a proteção do avô ou da avó, como eu disse anteriormente. E aqui, Henrique Braga, se você quer já uma pessoa, deve ser avô, o próprio coronel sabe do que eu estou dizendo. Quantos milhares de avós e avós hoje sustentam seus netos que a família, às vezes, se perdeu no caminho. E agora a prefeitura fala, não seu avô nós vamos dar um centavo porque isso é responsabilidade da família. Às vezes gostaria até mesmo de absolver esse neto, mas às vezes em função das condições de vida precaríssimas que vivem, eles às vezes acabam abandonando. Então, é um absurdo que eu escutei aqui, por isso que eu acho que o Pedro Patrus está correto, o Ministério Público correto, e eu peço aos senhores vereadores e a senhora vereadora que vote pelo requerimento, porque é uma forma da prefeitura absolver essas crianças na cidade de Belo Horizonte. Para discutir, senhor Para presidente. discutir, vereador Adriano Ventura. Pois não. Eu não entendo quando se vem aqui ao microfone e disse que o Ministério Público está referendando que se tire o artigo. Eu não compreendo, porque a carta que eu tenho em mãos aqui, assinada pela doutora Maria de Lourdes Santa Gêmea e doutor Celso Pena, que diga-se passagem, vereador Cacheta, eles são sempre presentes nas nossas audiências públicas, para discutir infância e adolescência. Quando nós vamos discutir aqui o orçamento público, sempre doutora Santa Gema, sempre doutor Celso que se faz presente. E a carta, vereador Henrique Braga, pede exatamente isso. Registre que nos causa estranheza referendária a alteração do artigo 23, bem como a supressão de todos os parágrafos conforme a mensagem 27 do Poder Executivo datado de 1º de junho de 2015. Diante do exposto, solicitamos a Vossa Excelência as devidas providências para garantir a manutenção da integridade do artigo 23 e seus parágrafos no projeto número 1345/2014, conforme a versão original. Vereador Juninho Paim, assina então a carta, promotor de justiça Maria de Lourdes e promotor Celso Pena. Então, vejam bem, o Ministério Público, ao contrário, referenda, vereadores, o que nós estamos fazendo aqui nesse momento, o destaque. Agora, líder, pensa bem, pega comigo, vou falar igual aquele apresentador de TV, raciocina comigo. O artigo fala, nos casos que a condição financeira da família for impeditivo a essencial a reintegração ou integração da criança e adolescente. Por aí, a prefeitura tem argumentos para comprovar que família é essa. Então não me venham com dúvidas sem sentido. Continua. A família de origem ou extensa poderá receber subsídio financeiro temporário, no valor mensal de um salário mínimo, a fim de restabelecer ou permitir o retorno da criança ou adolescente à sua família. Está claro, Coronel Piscinini, que isso diz respeito não aos pais, mas os parentes próximos que podem ser os avós. Está claro que diz respeito não à casa da criança, mas à casa da família, que vai acolhê-la.
Vereador Jorge, Vossa Excelência que é pastor, deve lidar com muitos casos assim. Quantos avós não têm cuidado da criança em situação de reintegração social? A prefeitura me avança com o projeto e retira no outro, presidente Wellington Magalhães. Nós não podemos aceitar uma coisa como essa. Que pão-duragem é essa? Agora, o argumento que foi dado aqui anteriormente, para não citar o nome do vereador, porque senão vai achar que eu estou com raiva dele. Eu admiro. De dizer que, então, a avós ou a família pode se aproveitar disso, é no mínimo uma argumentação leviana, partindo do pressuposto que todas as famílias carentes são aproveitadoras. Meu Deus, isso é preconceito. Lavada, ficou claro. Para mim ficou claro aqui nessa casa. Nós não podemos referendar agora, veja bem. É algo que foi proposto, é um avanço para o Conselho Municipal da Criança e Adolescência, é um acordo nosso, inclusive sem ter participação direta, de que, inclusive, instituições democráticas, desde 88, como o Ministério participam e homologam essa decisão como a nossa aqui. Nós queremos retroagir por medo que as famílias vão usufruir de um salário mínimo. Ah, pelo amor de Deus. Se o Executivo não tiver condições de descobrir que família é essa, de fazer o acompanhamento da família, vereador Altair, de saber quem são essas crianças que geralmente vêm com ordem judicial, e só tem um nome. Ou é leviano, ou é pão-duragem. Então, nesse momento, o que nós queremos fazer? Referendar o destaque do vereador Pedro Patrus. É, no mínimo, garantir a justiça que seja feita. Agora, eu não entendo por quê. Salvaguardar o quê? Me diga, então, quanto que isso representa do ponto de vista financeiro da prefeitura? Sabe quanto, Pedro? Nada. Nós não temos valores, nós não temos como mensurar, nós temos ações judiciais que podem chegar. Então, sejamos nós, do Executivo e Legislador, cidadãos, que possamos garantir, que possa fazer valer, aquilo que no mínimo é o bom senso. O bom senso, a possibilidade de você ter reintegração social, passa por isso. Agora, vereador Pedro, eu tenho uma tese. Essa tese passa por aqueles que referendam a redução da maioridade penal. É a única. É a única. Ou seja, vamos criminalizar, e já que vamos criminalizar, você não pode nem pensar em dar uma ajuda à família em situação de fome. Não, de jeito nenhum. Então, só tem uma tese que justifica. Quem referenda isso, referenda a redução da maioridade penal. Não tem outra informação. Portanto, para terminar, senhor presidente, Vossa Excelência que aniversaria hoje, é avô, é pai, é competente, é pastor, provera ter o seu voto aqui conosco referendando o artigo 23. É o mais justo. Né? Obrigado. Obrigado. Para discutir, vereador Tarcísio Caxeta. Colegas vereadores, presidente, vereador Márcio Almeida, vereador Heleno, colegas vereadores, Bocão, Bruno Miranda, eu queria discutir esse projeto, mais do ponto de vista do conteúdo dele. Eu não vou entrar nessa questão, que isso aí vai acarretar isso e aquilo outro. Vamos partir do seguinte pressuposto. Tem uma família que tem uma criança abandonada, e aquela família vai receber essa criança. Essa família vai receber uma ajuda, que é estranha àquela criança que vem por seio daquela família. Aí nós temos uma criança que não está no seio da sua família, está abandonada por pai e mãe, mas os avós podem acolher, como nós temos dezenas de casos iguais a esse conhecidos. Nós temos dezenas de casos iguais a esse. O que nós estamos fazendo com isso? Pedro Patrus, Adriano Ventura, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tirando a oportunidade dessa criança vir para o seio da família original dela e ser criada pelos avós, inclusive da convivência próxima com os próprios pais, que podem reintegrar essa relação novamente, integrar o convívio dos pais, os avós e essa criança, porque os avós assumem a guarda, assumem a responsabilidade e assumem, sobretudo, o apoio que aquelas avós pobres, com aquele apoio, daria condição de acolher essa criança e de ajudar na integração familiar dessa criança. Então, eu estou discutindo por vista de conteúdo, não quero entrar em outras questões que foram colocadas aqui. No limite, se a liderança de governo tiver
no seu papel de líder de governo, de líderes de governo, quererem aprovar esse projeto hoje, eu faço um apelo em nome desse conteúdo que está sendo discutido aqui, Léo, que nós não façamos, não interrompemos esse debate hoje, ganhemos mais um tempo, não mais do que amanhã, para que possa novamente refazer essa discussão no governo, e amanhã vota isso, tá certo? É uma questão razoável, é razoável, porque essa questão ela é de conteúdo, ela é importante. Então eu faço esse apelo. Agora, se não, vamos votar com o Pedro pela manutenção do projeto original, do artigo original, votando sim com o Pedro nesse destaque. Essa é a discussão. Obrigado. Parabéns pelo presidente, pelo aniversário. Obrigado. Pode discutir, vereador Preto Sacolão. Bom, eu gostaria de chamar a atenção dos vereadores, que é o seguinte, a gente aprovou vários projetos aqui, que houve um consenso, né? Algumas matérias que foram votadas aqui, que nós tivemos aqui até 30 votos sim, nenhuma rejeição. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos companheiros aqui nesse projeto. Não faz sentido uma coisa dessa. Nós vivemos uma situação hoje em dia, na cidade, em que é muito, a gente vê constantemente pais, tá, que são usuários de droga, que muitas das vezes eles perdem a guarda dos seus filhos por não ter competência de criar os seus filhos. Agora, vamos ser justos aqui, gente. Olha só, vamos ver uma coisa aqui, olha. Seria justo, tá? Seria justo a minha mãe, de repente, vamos supor que eu seja um usuário de droga, eu e a minha esposa, eu perco a guarda dos meus filhos, tá? Os meus filhos que estão sempre na casa da minha mãe, tá? Seria justo a justiça me tirar esse filho e mandá-lo para o Barreiro, para uma outra família que não existe convívio nenhum com eles. Por que a minha mãe não poderia ficar com esse menino? Por quê? Só porque é parente? Por quê? Isso é injustiça. Não faz sentido. Prefeito, nós queremos os bons projetos da cidade, nós queremos aprovar. Isso é muito importante. Eu acho que os avós, eles têm total, os parentes, os próximos dessas crianças, dessas pessoas, eles têm o direito, eles têm que ter esse direito, sim. Sim, de ter esse recurso. Sim, de ter esse recurso para poder cuidar daquela criança que já faz parte da vida dela desde o dia do nascimento. Ora, gente, nós vamos ser justos. Vamos ser justos. Eu sei que todos aqui são parceiros do governo, mas nós estamos falando de uma coisa aqui, que amanhã, de uma situação, que amanhã um vizinho seu pode chegar a isso aí, imagina bem, e você falar, não, eu votei contra isso. Vamos lá, vamos colocar a mão na consciência, vereadores. Eu sei, todos são parceiros do governo, mas isso aqui é uma injustiça. Se você votar contra isso aqui, você está sendo injusto com a sociedade. Pode discutir, vereador Joel Moreira. Senhor presidente, colegas vereadores, esse é um tema que nós temos que ter muita serenidade para enfrentá-lo. O vereador que me antecedeu, o vereador Preto do Sacolão, ele falou com muita propriedade. Uma vez que existem realmente famílias em grande vulnerabilidade social, famílias enfrentando gravíssimos problemas, inclusive relacionados mesmo ao uso de drogas, eu acho que nada melhor para a criança, porque quando tratamos de menores de hipossuficientes, nós temos que pensar em quem? Nós temos que pensar na criança. Muito melhor para a cidade seria se essa criança fosse criada com os seus tios, tias, avós. Seria uma questão de muito mais justiça social, e eu tenho certeza que a nossa preocupação não é aqui com o orçamento, ou deixa de ser com o orçamento. Como é que com uma pessoa estranha pode? Tem orçamento para uma pessoa estranha? Então a questão não é orçamentária. A questão é a gente ter mecanismos para poder fazer o seguinte, assistente social ir lá, verificar se essa família tem condição ou não tem condição de ficar com essa criança. Se essa família tem condição, que já está contemplado no projeto, a família deve ter esse custo arcado por nossa sociedade.
esse problema não é um problema só da família, esse problema é um problema que nós temos que enfrentar, nós, sociedade, com os tributos que nós recebemos. Agora, o prefeito Márcio Lacerda, em vez de cuidar da arrecadação, porque tem shopping que não paga 1 centavo de tributo, esse shopping popular aqui, isso ele não cuida. Então, não precisa de arrecadação, porque o dinheiro está sobrando. Se o dinheiro está sobrando, vamos contemplar as crianças que poderiam ser adotadas pelos seus avós, pelos seus tios, por pessoas próximas, e eu tenho certeza que isso ia ser muito melhor para essas crianças crescerem e se desenvolverem. Muito obrigado, senhor presidente. Discutir, presidente. Para discutir, vereador Jorge Santos. Obrigado, presidente. Mais uma vez, boa tarde. Eu quero falar com aquelas pessoas que estão agora nos acompanhando em casa, pela TV Câmara e também pela internet. Esse é um projeto, nobres vereadores e presidente dessa casa, e a senhora, o senhor que nos acompanha em casa, é um pouco meio complicado. E é um projeto que está sendo discutido agora, no momento de votação. Não tivemos ainda oportunidade de debater sobre esse assunto. E eu quero dizer que esse projeto ele é bom, mas eu acho que a gente deveria discutir mais, porque hoje, vereador Arnaldo, para se adotar uma criança no município de Belo Horizonte, ou no Brasil e no mundo, é complicado. Vossa Excelência é um homem inteligente, sabe muito bem disso. Hoje, para uma família bem estruturada economicamente, psicologicamente falando, ir até o Conselho Tutelar, ir até um orfanato, para adotar uma criança, ainda recém-nascida, ou de uma idade de adolescência ou menos, é complicado. Ela passa por uma entrevista rigorosa, muito rigorosa, e muitas das vezes é até aprovada nessa entrevista, passa pelo psicólogo, enfim. E às vezes a criança é até adotada pelo sentimento daquela família, e muitas das vezes lá na frente, aquela mesma família que a adotou a rejeita. E olha o transtorno que criou na mente dessa criança que foi tirada de um orfanato, foi levada para uma família e depois foi devolvida. É complicado. Então eu penso que esse projeto, ele deveria ser retirado de pauta. Essa casa deveria debater mais a respeito sobre ele, porque eu acho que o direito de ter a guarda da criança, adotando ela ou não, deve ser dos pais. Mas se o pai ou a mãe teve algum problema com droga, seja lá qual foi o problema que causou na vida desse pai e dessa mãe, ninguém, ô Gilson, tem direito de tirar o filho de ninguém. Ninguém, Arnaldo, nobres vereadores, tem o direito de decidir para onde o seu filho vai. Isso não deve acontecer. Eu acompanho no meu trabalho de ministro religioso na minha igreja situações piores do que essa. E a gente aconselha o pai jamais abandonar o filho. Eu sou pai. Eu jamais iria deixar alguém tirar o filho de mim. Por pior que seja a criança, eu jamais ia deixar que alguém viesse e tirasse o meu filho. Agora, deixar com que a guarda da criança seja para uma outra família, peraí, está acabando com a família brasileira. Esse projeto está acabando com a família. Então eu acho que nós devemos rever essa votação, devemos analisar, se for possível até retirar esse projeto de pauta. Como estão dizendo aqui que não cabe mais emenda de liderança, acho que nós temos que analisar, porque esse projeto, Preto, é bom, mas é um projeto complicado. É muito difícil a gente chegar aqui e aprovar esse projeto assim. Então fica aqui a fala desse vereador. Eu quero dizer que no momento, com todo respeito aos nobres pares, até o prefeito, o meu voto por enquanto é não. Não ao projeto, porque está complicado. Não, para mim, não, eu sei, mas eu estou falando do projeto nesse momento. Estamos discutindo, eu sei que o projeto é bom, mas tem alguma coisa que está complicado. Então vamos retirar o projeto, como Vossa Excelência está comigo. Vamos discutir essa emenda.
Se a emenda é boa, vamos discutir ela e vamos aprovar. Mas da maneira que o assunto aqui é complicado. Obrigado. Nós vamos pôr em votação aqui. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, vereador Leonardo Matos. Primeiro, refutar a perversidade das palavras do vereador Gilson, com relação à minha análise do projeto. Ele não se preocupou em discutir o projeto, se preocupou em transformar as minhas palavras, em distorcer. Então, uma lei não pode induzir ao erro. Nós não podemos, na lei, induzir a sociedade a qualquer tipo de erro. Presidente, sabe quanto o governo federal paga pela Bolsa Família? R$ 79. R$ 79. Esse projeto prevê a bonificação de um salário mínimo, mensal. É o primeiro passo, presidente. Nós não podemos ousar demais nos nossos passos. Vamos dar um primeiro passo, a proposta é essa. Aprovemos o projeto. Se ocorrer tudo bem, nós amanhã ampliaremos o número de pessoas. Já passou, por favor. Esse é o nosso interesse. Obrigado, presidente. Para encaminhar, vereador Gilson Reis. Presidente, se tem alguém perverso aqui nessa discussão, é o vereador que me antecedeu. Ele parte do princípio que os avós e avós são corruptos e, portanto, deve ser desconsiderado no projeto. Isso é perversidade. Do ponto de vista freudiano, é perverso, porque considera que todos nós, a sociedade é corrupta e, portanto, ele como o paladino da moralidade tem que prever antecipadamente que aqueles que vão utilizar um salário mínimo para criar um adolescente é corrupto. É um negócio inacreditável. Então, por isso que nós estamos considerando, senhor presidente, que nós devemos suspender a votação desse projeto. Eu vou encaminhar 155 aqui agora, porque nós estamos solicitando cabe, solicitando do líderes do governo para a gente negociar, cabe emenda de líderes para a gente contornar o problema e ter um projeto realmente que seja condizente. Mas... Eu vou pedir que Vossa Excelência devolva o 155, aí eu vou pedir 10 minutos que o líder de governo reúne e entra num acordo, que eu acho que é a Casa da Democracia da reunião, gente. Não adianta. Não. Devolva, por favor. Eu manter o 155 e vamos negociar, tá certo? Tá bom, vou suspender por 10 minutos que o líder de governo pode recorrer, pode. Eu vou recorrer. Deveria. 10 minutos o vereador Preto, líder de governo, conversa com a oposição para chegar no acordo. Preto, líder de governo. Senhor presidente, eu vou ser rápido. Eu consultei as pessoas na qual eu tenho que ouvir. Eu como líder do governo nessa casa, consultando inclusive meus pares, nós não podemos fomentar a indústria e a criação de atos ilegais, que com certeza absoluta irão ocorrer. E serão centenas de milhares de atos. Então não tem como, consultando o governo me transmitiu que não tem como nós negociarmos essas ações. É impossível. É impossível. Não temos recursos para tal, nós não temos o valor e a quantidade das centenas de milhares de pessoas que vão usufruir deste questionamento. Então, eu aqui como líder de governo, e eu não abro mão de negociar, sim, negociamos com o vereador Arnaldo Godoy, aonde nós aprovamos a sua emenda no projeto da cultura. E assim será quando há condições de negociar. Mas as coisas que não têm condições de negociar, principalmente em segundo turno, na hora da votação, é impossível. Então trago aqui do governo, essa ação nós não temos como acatar, porque serão centenas de milhares de ações que criaremos dentro, fomentando ações ilegais que com certeza absoluta irão acontecer. Então, nesse sentido, aqui eu peço aos colegas vereadores para que esse destaque do colega Pedro Patrus nós possamos rejeitá-lo. Obrigado.